O tema apresentado será de total responsabilidade de seus idealizadores. Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar e te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho, sonho, sonho. Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar. Essa festa não pode parar. Jogue suas mãos pra cima. Galerinha, estamos começando nessa tarde de quinta-feira, dia de TBT. Quem não postou vai postar hoje. Quem esqueceu, nós estamos relembrando. Estamos chegando, galerinha, boa tarde, vem com a gente que hoje tem muita festa, muita unção, muito conhecimento da palavra do Senhor. Não é isso, Abner? É isso aí, vamos pra cima. Já separou esse tempo, reservou esse tempo? Porque se você está sentado no sofá, espreguiçado, igual a Stephanie quando fica lá em casa assim, jogada no sofá, levanta. Que isso, gente? Uai! O Abner trai, vem cá, Stephanie. Uai! Uai, Então, levanta, pega o seu caderninho de anotação, porque se você não anotar, tu vai perder. Porque aqui é diferenciado. É verdade. É diferenciado. É muito conhecimento que nós vamos passar para vocês. E nós já vamos começar. Então lembra, não é só uma transmissão. Não é só uma transmissão. Não é só uma transmissão. Gente, isso aqui é conteúdo pesado. Não é papinha de neném, não. Não é papinha de neném, não. O pessoal com sonhar sabe. Isso é comida de pedreiro, mano. Sabe aquela pratada do pedreiro? É desse jeito. Porque nós queremos formar, é um exército mesmo, jovens preparados, jovens ousados, que pregam a palavra do Senhor. Para isso tem que ser conhecimento forte. Não é papinha, não. Porque papinha, gente, papinha você encontra em qualquer lugar. Nós aqui queremos dar algo diferente. A pergunta é o seguinte: Carlos Eugênio, não tenha medo, pode responder, tá bom? Deus se esquece das pessoas? Não. Tem certeza? Tem. Galera, Deus se esquece das pessoas. Eita glória! Deus não se esquece. Deus não se esquece das pessoas. Deus não se esquece. Não se esquece, não. Crente? Não acredito. Mas tem um texto bíblico, já que você está dizendo que Deus não se esquece das coisas. Tem um texto bíblico lá em Samuel. Tem 2 textos bíblicos aqui que eu separei. Tem Gênesis 30, o 22, que fala assim: Deus lembrou-se de Raquel e ouviu a sua oração. Aí depois nós temos outro texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 19, lá no finalzinho, que vai dizer: e lembrou-se Deus de Ana. Aí logo a gente tira a conclusão: se Deus se lembrou, isso significa que ele esqueceu. Porque a gente só se lembra de algo que a gente esqueceu. Então o texto está dizendo que Deus se esqueceu de Ana e de Raquel? Deus se esquece ou não esquece das coisas, meu povo? Conta aí, crente, que eu quero saber. O quê? Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e Deus sabe de tudo em todo tempo. Deus é onisciente e onipotente. E de repente ele esqueceu? E aí?
Fala comigo! Calma lá. Você acha que eu ia Fala, cantar aquela crente! música, né? Fala comigo! Fala comigo, crente. Fala! Aí eu vai querer. Ela fica brava comigo. Eita, Eu assim, gente, você não Deus. pode fazer esse stream. Eu quero tacar fogo, já que ele tá falando de música, eu quero tacar fogo no parquinho. Quem assiste programa TV Anota sabe. aí! Eu quero tacar fogo no parquinho, meu povo. Deus se esquece ou não esquece? Você acha que Deus se esquece de você? Deus esquece de você? Deus esquece de alguém? Fala aí, Carlos Eugênio. Não, esquecer não esquece, mas eu não sei explicar essa parte. Deus se esquece das pessoas? Não acredito. Deus se esquece? Deus se esquece? Porque olha, Olha só, quem tá com a Bíblia aberta aí? não pode dizer que eu tô mentindo aqui, Quem tá... Qual que é o texto? O primeiro texto é Gênesis capítulo 30, o versículo 22. Gênesis 30, 22. Tá, quem tá com a Bíblia, lê aí e manda aí no comentário se na sua Bíblia está escrito que... Lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus, manda assim, na minha tá. Manda aí que eu quero ver. Em Gênesis 30, 22. A minha tá assim. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. E lembrou-se Deus de Raquel. Deus tinha esquecido dela, não tinha nem ouvido a oração dela. Não acredito, gente. Não Olha acredito! isso, gente! Eita, qual é a tradução aí? Como é que tá a tradução de vocês? E o outro também diz a mesma coisa. Lembrou-se que é 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 19. A última frase do versículo 19. Lá diz: o Senhor se lembrou dela Ana, né? Que aqui é de Ana. Então, logo, se fala lembrou-se, é porque tinha se esquecido. Então, galera, como é que é? Deus se esquece ou não esquece das pessoas, Carlos Eugênio? Ele não se esquece. Não se esquece? Você já passou por alguma situação que você orou, algum período da sua vida que você estava lá orando e você teve aquela sensação de que, assim, Deus não estava te ouvindo? Já, pior que já. Já teve essa sensação? Aquela sensação de, tipo assim, que você... Mas é que a gente fala assim, não, vou pedir pra Deus, aí talvez não é aquilo que a gente tá precisando no momento. A gente fala assim, não, vou pedir tal coisa pra Deus, tal coisa, aí Ele não te dá. Aí você fala assim, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Aí começa aquela choradeira. Desse jeito, né? Tem algumas situações, tem algumas pessoas que acham que Deus se esquece, né? E Ana e Raquel aqui tá nessa situação também, tanto que o texto escreve aqui, lembrou-se Deus. Então, tinha-se a sensação de que Deus tinha se esquecido delas, né? Tinha se esquecido de olhar para elas e atender a oração delas. Para a gente conseguir entender e responder essa pergunta, essa indagação, essa coisa que fica aqui forte, a gente precisa entender a história, a gente precisa entender o que estava acontecendo ali, o que é que Raquel e Ana estavam pedindo e por que o texto fala que Deus se esqueceu, ou melhor, fala o texto que Deus se lembrou delas, né? Então a gente precisa que entender o que estava acontecendo. O que aconteceu? Vamos pegar a história aqui de Ana. O que aconteceu com a abençoada da Ana? Ou você quer que eu responda logo a pergunta? Faz o que o Espírito Santo te mandar fazer. Ana estava aqui, tanto Ana como Raquel eram estéreis, então elas não podiam ter filhos. E elas estavam muito angustiadas por isso. Estava um período muito angustiado. Porque naquela época, gente, mulher só servia para ter filho e para cuidar do marido, da casa. Então ela tinha que dar filhos e filhos homens, viu, Carlos? Tinha que ser varão. E como nós falamos essa semana, era tão tenso naquela época que se a mulher não pudesse ter filho, ela era considerada como morta. Isso, né? Era uma das coisas que era assim... Era né? tenso. Era Então, a desprezada. mulher ela realmente tinha que dar filhos e filhos varões, filhos homens, né? Isso aí. Ó, John tá na área aí, mandou aí. Então é isso aí. Então a mulher, se ela não desse filho, acabou. Ela não servia para mais nada. Madre seca, então ela como se fosse estéril, inútil. Ela não servia nem para fazer com que seu marido perpetuasse, né? Fazer com que sua família se multiplicasse. E ela levava essa grande frustração, porque ela não podia ter filhos. Então, nem Ana, nem Raquel aqui, são histórias diferentes, mas nenhuma das duas conseguia ter filhos. E elas se angustiavam com isso, porque também tinha as outras esposas dos maridos que tinham filho.
esfregava isso na cara delas. Tipo o menino quando tá brincando, eu tenho, você não tem, né? E aí mais angustiada ela ficava, porque não tinha filhos. O caso de Ana era isso. Ana se angustiava tremendamente e Penina ficava esfregando na cara dela. Eu tenho um monte de filho, tu não tem, eu tu estéril, tua seca, tua árvore murcha. Eu tenho um monte de filho, tu não tem. Ficava cutucando. Maldade. O texto bíblico, 1 Samuel, você lê aí, gente. Eu não vou ler aqui para não pegar tempo, né? Mas anota aí com marca-texto. Mas anota, leia o texto. Fala que Penina cutucava, ela instigava, ela fazia de tudo, provocava para que Ana ficasse extremamente nervosa, né? Porque Penina se sentia assim, eu sou amada, eu sou querida, eu sou abençoada, né? Eu tenho filhos, eu posso dar filhos pro meu marido. Sabe aquela briga de irmão? Irmão, Eu eu ganhei tava um fazendo isso brinquedinho e você não ganhou. Você briga muito com seu irmão, Carlos? Com certeza, ele fica tocando toda hora lá. Eu ganhei um presente, você não ganhou. E Penina com Ana ficava desse jeito. Raquel com Lia, a mesma coisa. Não era muito diferente, não. Porque a Lia também tinha filhos e Raquel não. E Raquel se sentia oprimida. Só que Raquel, a gente vai tratar isso numa outra hora, porque Raquel sentia inveja. Esse é um tema forte para a gente poder realmente tratar num outro momento. Esse é um tema que eu vou pegar outro dia para gente tratar. Porque Raquel, o caso dela foi diferente. Específico. Porque Raquel sentia inveja terrível. Uma inveja que corroía. E foi a causa da madre dela ficar seca. Ou seja, dela ficar estéril. Mas vamos voltar. Eu ia falar agora. Traduz aí o que seria madre. Madre seca. É útero estéril. É não conseguir dar filhos. A mulher não pode ter filhos. Não pode ter filhos. Isso. Né? Mais especificamente. Né? Então pode gerar. E aí, Ana aqui, ela tá nessa agonia. Ana aqui, ela já vê Penina cheia de filho, ela fica, eu quero dar um filho pro meu marido, eu quero dar um filho pro meu marido, eu quero dar um filho pro meu marido. E ela não consegue, e ela orava insistentemente. O texto fala que ela orava continuamente. E o marido dela sempre ia, né? Ele sempre ia ao templo oferecer, todo ano, uma vez por ano, eles iam ao templo oferecer sacrifícios, fazer digamos assim, um culto em ação de graças, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito por eles. E eles sempre iam agradecer. Então, como a Penina tinha filhos, Penina ia lá mostrando todos os seus filhos, dando graças a Deus por todos os filhos, e Ana não tinha filhos. E Ana não tinha o que mostrar, o que agradecer. Então, ela sempre chorava muito. Mas Eucana sempre tentava agradar a sua esposa, levando a ela sempre o melhor, dando a ela a melhor comida, as melhores coisas. Aqui é que está a coisa. Aqui é que está a chave. O que você tem pedido para Deus? Peraí, deixa eu enumerar. Eu posso pensar? Peraí, põe mais dedo aí. Porque nós, né, irmã Elisângela, a gente que está ali fazendo o trabalho para o Senhor diariamente, às vezes você chega numa pessoa, o Espírito Santo fala assim, pergunta o que ela quer. E aí quando você fala assim, o Espírito Santo está perguntando o que você quer pedir para ele, a pessoa trava. Porque muitas pessoas buscam, e quando Deus fala assim, o que você quer? Você trava. Você não sabe pedir, você fala assim, e agora? Você já passou por isso, né, senhor Carlos Eugênio? Aí o Espírito Santo é tão bom que você, não, calma, relaxa. Deixa eu escolher, senão você vai pedir errado. É desse jeito. Luciana está dizendo, é muito difícil a mulher não ter filhos. É mesmo. Até nos nossos dias de hoje, a mulher que ela não consegue ter filhos, ela se sente assim meio incompleta, né? Porque isso também é algo que Deus nos deu, faz parte do nosso corpo, faz parte da mulher. Por mais que, e não estou sendo machista nem feminista, tá? Mas o nosso corpo foi feito para isso. Nós também nos completamos quando nós geramos, quando nós damos à luz. Eu acho que uma das maiores dádivas é poder constituir uma família e ter filhos, né? Sim. Eu acho que não tem algo melhor. E naquela época... Humanamente, eu estou falando humanamente. Né? Não estou falando aqui de realização profissional, nada disso. Não. É do nosso corpo mesmo. Nosso corpo foi preparado para isso. O corpo da mulher foi preparado para isso. E ela se sente feliz. Há uma realização em nós quando isso acontece. Mas Ana não tinha essa realização e ela ficava angustiada. E quantos aqui que estão nos ouvindo ficam angustiados porque pedem algo e tem aquela sensação... E
por um determinado tempo a sua oração não é atendida e tem aquela sensação ou aquela angústia de que Deus não está atendendo, Deus não está ouvindo, né? Deus me abandonou porque eu peço ano após ano, dia após dia e nada acontece. Faço a culto em ação de graças, dou oferta na igreja, dou meu dízimo, sou fiel, ajudo o mendigo, faço aquilo, mas Deus não atende as minhas orações. Então Deus esqueceu? Deus esqueceu? Você vai responder? Eu vou! Mas eu quero amém. fazer vocês pensarem primeiro, porque muitas vezes você está na mesma situação que Ana. E está naquela angústia, achando que Deus esqueceu de você, que Deus não responde às suas orações, que Deus não quer abençoar você. E muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus quer nos abençoar, que Deus quer cuidar de nós, que o prazer dele é quando nós estamos felizes. Então, isso significa que Deus tem prazer em atender as nossas orações. Claro. Né? Que pai não quer ver seu filho feliz? Exatamente, é isso mesmo. Só que, muitas das vezes, as coisas que nós pedimos para o nosso próprio ego. Pedi mal, por isso não recebereis, que é isso que o texto diz. Quando a gente pede mal, quando a gente pede para o nosso próprio ego, quando a gente pede para se vangloriar ou para esfregar na cara de alguém que eu tenho e você não tem, Deus não tem prazer em atender esse pedido, porque isso não satisfaz o coração do Senhor, né? É um pedido para se vangloriar, para desprezar o outro. E em algum momento o pedido de Ana era simplesmente para esfregar na cara de Penina, falar assim: Penina, eu posso também, eu sou mulher honrada, eu também sou. Mas enquanto o pedido dela era assim, nada aconteceu. Porque, na verdade, agora eu vou responder, o texto bíblico quando fala, e Deus lembrou-se de Ana, não, Deus não esquece de ninguém. Mas na minha Bíblia está falando que Deus lembrou. E agora? A Bíblia está errada? Minha Bíblia está no celular. A tua Bíblia está errada, crente? Tua Bíblia foi escrita errada? A Elisângela também falou assim, a minha está escrito e Deus lembrou-se, está aqui. Pois é, assim, então, mas Deus não esquece de ninguém, então está uma contradição? A Bíblia é contraditória? Não, a resposta também não é essa, a Bíblia não é contraditória. Mas existe algo que às vezes a gente esquece de ensinar e falar. Que quando a Bíblia foi traduzida do hebraico, do grego, quando a Bíblia foi traduzida, tem algumas palavras que eles não conseguiram traduzir fielmente, que eles não conseguiram achar palavras que realmente se identificasse com aquilo que estava escrito. E aí o que eles fizeram? Pegaram outras palavras com significados próximos e colocaram na Bíblia. Então, o significado verdadeiro disso, que na verdade é na língua hebraica, lembrou-se Deus, que na verdade significa começou Deus a trabalhar a favor de. E começou Deus a trabalhar a favor de. Então não é lembrou-se Deus de Ana, começou Deus a trabalhar a favor de Ana. Nossa, mas essa é forte. Essa é forte. Eu vou falar duvido de se novo. alguém sabia disso. Não, eu vou falar de novo, porque esse duvido, povo não cara. Eu não entendeu. sabia dessa não, hein? Sabia não, Eu Abner? não sabia não. Então, quando você lê lá assim, e lembrou-se Deus, em momento algum está falando que Deus esqueceu. Exatamente. Muito pelo contrário. E isso mesmo. Deus não esqueceu de ninguém. Mas está falando o texto que, assim, olha, agora, é como se Deus virasse para Ana e dissesse assim, agora, Ana, não é mais as suas forças. Ana, para de brigar sozinha, mulher. Para de brigar Deixa sozinha, comigo. Ana. Para de ficar tentando, porque agora eu vou fazer a teu favor. Eu vou começar a mover as coisas a teu favor. Ed, Jô, eu não entendi. Na minha Bíblia está escrito assim, e lembrou-se Deus. Eu vou repetir. Mais uma vez para poder entender. Porque o que acontece? Quando a gente vai estudar, e isso, gente, mas todas as Bíblias, tem várias Bíblias de tradução diferente, e todas elas lembrou-se O Lucas Deus. falou assim, tirei 7, hein? Quase 10. Passou adiante. Todas as traduções vão estar desse jeito. Por quê?
você só vai descobrir isso quando você vai estudar um pouco do original, do hebraico, que é a língua que foi escrita. E muitas das palavras, muitas expressões que hoje estão na nossa Bíblia, elas foram traduzidas erroneamente. Então quer dizer que a Bíblia tem algumas coisas erradas. Ela tem algumas coisas que não foram traduzidas fielmente. Isso, porque, por exemplo, essa palavra, e lembrou-se Deus, né? Porque toda vez que a Bíblia, você vai lá e compra uma Bíblia, e ela tem uma versão atualizada, eles modificam uma palavra para mais fácil entendimento. Para ficar mais fácil o entendimento na época, não então é isso, ficou. Tipo, o povo pensa, não, e a Bíblia da linguagem atual? Por que está errado? Porque eles não traduziram da língua do hebraico para o atual. Eles só pegaram a que já estava traduzida e trouxeram para uma linguagem mais atual. Mais fácil para o pessoal poder entender. Por isso que tem pessoas que gostam de uma Bíblia da versão mais antiga, João Ferreira de Almeida, NVI e tal. Mas você tem que ter uma Bíblia. Qual que é aquela Bíblia que a gente usa lá? É a JFA, eu acho. Não, tem uma no aplicativo, que você pode baixar ela pelo aplicativo se você não conseguir comprar ela. Tem, mas eu tive que tirar ela aqui do meu celular, que estava cheio demais já. Oliver Tree. Isso, é a Bíblia Oliver Tree, tá? Ela vai te dar a versão em português e ela vai te dar a versão em grego, que é a mais aproximada do original, que nela vai estar. E começou Deus a trabalhar em favor de. Né? Então, é isso, galera. O que a gente acha que... então Deus se esqueceu. Deus... Não. Deus, o correto aqui, do hebraico, é que lembrou-se Deus de... Mas você não vai saber, Jô, então pronto, tem muita coisa, então que eu só vou saber se eu for pro hebraico. Sim, essas coisas aqui tem muitos, até pastores que não sabem, porque você tem que estudar mais profundo para você saber. E por isso que a Bíblia diz que os filhos dele erram por falta de conhecimento. Porque a gente tem que se aprofundar, gente. A gente tem que se aprofundar para conhecer e saber o que realmente o texto está dizendo. Porque então Deus se esqueceu de Ana? Isso. Aí fala assim, então Deus não é onipresente, onisciente, onipotente, porque Deus se esqueceu, Deus se esquece de alguém? Não, Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Deus não é homem, né, para se esquecer, para voltar atrás, né? E aí tem uma outra tradução também lá, depois a gente vai trazer aqui numa curiosidade bíblica, quando fala assim, e arrependeu-se Deus de ter criado o homem. É uma outra tradução que ficou distante, né? Que ficou diferente do original. Então, olha só. O que aconteceu com Ana? Então, Jô, por que Deus, naquele exato momento, começa a trabalhar a favor de Ana? Lembrando que o de Raquel, depois eu vou explicar um outro dia, porque Raquel tem uma história diferente, que o que, na verdade, fecha o útero dela e faz ela estéril, infértil, né? Sem poder ter filhos, é a inveja dela. Eita, que essa é forte. Essa é forte, tá? E a inveja impede muitos cristãos de prosperar, de ter uma vida bem-sucedida, ou dos milagres de Deus, das promessas de Deus se cumprir na vida dele. Tudo por causa da inveja. Olha o quanto isso é forte. Ontem aqui, a gente tratou exatamente sobre isso, que muitas doenças acontecem no nosso corpo por causa do pecado que cometemos. E é aquele pecado planejado, não é o pecado inconsciente. Isso. Que nós tratamos de pecado e pecados, que são diferenças, né? Que muitas doenças vêm sobre isso. Então, sobre ela foi o pecado da inveja. Da inveja. Só que com Ana, não. Ana, pode-se dizer que tinha uma certa inveja, sim, mas ela queria, na verdade, ter um filho para dizer, eu posso ter filho. Eu sou uma mulher que honra meu marido. Eu sou uma mulher que dá, né... que dá alegria ao meu marido. Então ela queria isso. A oração dela sempre fala que era essa, que ela queria ser honrada. Tanto que ela vira para Eucana e fala, eu quero um filho. Ela se entristece, né? Eu quero te abençoar, eu quero ter um filho, eu quero mostrar que, né, que eu posso ser uma mulher também que honra o meu marido. O que acontece? Quando o pedido de Ana, e presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um código poderoso para você. Quando o seu pedido de oração é simplesmente para te engrandecer, é simplesmente para o seu ego crescer, é simplesmente para você jogar nas caras das pessoas que você tem e as outras não, que você pode e as outras não, Deus não te dá.
Deus não atende o seu pedido, irmão. Deus não atende o seu pedido, porque é igual um pai. O pai não vai dar um presente para um filho só para ele ficar jogando na cara do outro, ficar, né, disputando com o outro. Né? Imagina lá sua mãe vai dar uma coisa para outro ficar... Não vai querer deixar um feliz e o outro triste. Tem que ser igual para os dois. Igual para os dois, não é mesmo? Mesmo que o outro sempre faça coisa errada. Quando Ana muda a oração dela, e aqui está o código, quando Ana muda a oração dela e fala, Deus, me dê um filho para que eu devolva para o Senhor. Olha o que o texto bíblico, vamos olhar. Olha o texto pega o seu bíblico, marca-texto, gente. pega a sua caneta, marca, mas grifa assim, bem destacado assim na sua Bíblia. Bem grande. Escreve na parede da sua casa, assim. Grifa bem grifado aí. No versículo 11, vamos ler o 9 também, 9, 10 e 11. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a uma pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto. Ou seja, fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha aqui. Eu entendi bem. Ela queria tanto um filho que quando ela mudou a oração, que ela falou assim, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para ti. É verdade isso? É verdade isso. Não quer dito? É verdade isso. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo da oração ser respondida. Aqui está o segredo de agradar o coração de Deus. Quando eu peço alguma coisa e eu devolvo ele para o Senhor. Quando Ana disse assim, Senhor, não mais para esfregar na cara de ninguém. Era como se ela dissesse assim, não quero mais para esfregar na cara de Penina. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê um filho e eu devolvo ele para ti. Ele será teu e não meu. Rapaz, essa foi boa. Essa é forte, não é? E ela chora. Meu querido, Deus não despreza um coração quebrantado. E um texto bíblico fala isso. Deus não despreza um coração quebrantado. Que pai aguenta ver seu filho chorando ali e você fala assim... Eita, Gleice, é forte, né, minha irmã? É forte. Então, queridos, Deus, quando ela muda a oração e fala para Deus, não mais para eu me engrandecer, mas para engrandecer ao Senhor, aí Deus fala assim, aí Deus entra e diz assim, agora eu entro e começo a trabalhar a teu favor. Porque agora tu falou certo. Agora o teu coração está voltado para mim. Então, porque o coração dela estava voltado para Deus, então Deus agora podia trabalhar a favor dela. Aqui está a chave. Enquanto nós queremos agradar o nosso próprio coração, nós não recebemos nada. Mas quando nós queremos um milagre... Então é errado eu falar assim... o Abner ganhou um carro da mãe dele, a irmã Elisângela. Eita, glória! Dá um glória a Deus aí, Abner! Eu aceito, hein? Ô, glória! A irmã Elisângela falou assim, tadinho do meu menino, eu vou dar um carro para ele. Aí a irmã Elisângela vai lá e dá um Honda Civic, top, lindo para ele. Eita, que a benção tá grande, doido, hein? Já que é para pedir, vamos pedir não vale a pena, feito, tem que né? ser grande, tem que ser grande. Aí o Carlos Eugênio pega e fala assim, pai, o senhor podia me dar um Camaro, né? Porque, tipo assim, o Abner ganhou um Honda Civic e eu tenho que chegar lá com um Camaro. É errado? Claro que é. Você quer um carro para mostrar para o outro que você também é capaz de ter um carro tão bom quanto o dele ou melhor que o dele. Então era assim como era a oração dela antes. Eita, ela queria é forte. Ela queria um filho para poder esfregar na cara da outra, que ela também podia ter filhos. Era isso que ela queria. Enquanto a oração dela era desse jeito, para esfregar na cara da outra, que ela também podia ter, ela não recebeu. Mas quando ela muda a oração dela e diz, Senhor, é para ti, é para honrar e glorificar o teu nome, eu devolvo ele para ti.
E ela cumpre isso, porque aí Deus dá. Deus deu a ela o filho. E aí ela cumpre, na data certa, ela cumpriu isso. Ela foi, entregou ao sacerdote e falou assim, é do Senhor. Tá aí. Pensa, ela queria tanto um filho, gente. Depois ela abre mão dele e diz, Senhor, tá aí, é teu. Não vou ter o prazer de cuidar dele, de ver ele crescer, de ver a adolescência, de ver a juventude. Não, é teu. E é tão forte isso que quando ela devolve, fala, o texto bíblico, você continua lendo e fala assim que o Senhor não abriu a madre dela não, né? Escancarou. Porque depois ela teve mais filhos e filhas, aos quais ela pôde então cuidar, zelar, fazer carinho e tudo mais, sabe? Porque ela soube pedir, se o Senhor me der eu vou devolver para ti. O maior amor que ela tinha, queria ela ter um filho, ela teve. Ela devolveu para o Senhor e em dobro o Senhor restituiu muitas e muitas e muitas vezes mais. Muitas vezes mais. É isso que Deus faz conosco. Quando nós entregamos Eita, Deus ao generoso. Senhor, quando nós damos ao Senhor, né, devolvemos a Ele, ou com gratidão, agradecemos por tudo que Ele faz em nossas vidas, Ele então nos devolve. Ele então quer nos agradecer. Ele quer, não é agradecer, Ele quer nos agradar. Ele Deus quer nos gosta de paparicar. agradar os seus filhos. Gosta. Deus gosta de agradar e paparicar. Uns vão dizer, isso é heresia. É heresia não, querido. Deus gosta de agradar e paparicar. Prova é Ana disso. Ela devolveu ao Senhor e Deus deu a ela muitos outros filhos, deu mais filhos e filhas. Quando você faz um voto, gente, isso se chama voto. Quando você faz um voto com Deus, você fala assim, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu faço tal coisa, Deus não volta atrás na aliança. Então, um voto com Deus tem que ser cumprido. É melhor que não se faça o voto do que fazer um voto e não cumprir. O irmão pede a bênção, ganha o carro e some da igreja. E tem demais. Gente, tem demais em casamento. Pessoas que pedem o marido, a esposa, e depois que recebe a bênção desaparece. Então, Ou o cara fala assim, cuidado, meninas, cuidado com isso. Momento, cuidado. Cuidado, meninas, com isso. O Gomes olhou pra mim que eu mudei a voz. ela faz tipo voz de aeromoça, você já reparou? Nós vamos começar por toque do... Senhores passageiros. Exatamente, ela gosta de fazer a voz. Fala de novo. Momento, cuidado. Meninas, cuidado com isso. Os meninos falam assim, não, eu aceito Jesus, eu agora sou crente, eu vou para a igreja, eu faço de tudo, você casa comigo e agora tá tudo certo. Aí casa, ela acredita. Casa, depois que casa, ele nunca mais pisa o pé na igreja. Ele pega a Bíblia e joga fora, coloca dentro da gavetinha. E às vezes, quando não proíbe as moças, a esposa, de ir ao culto também. É porque tem aquela etapa que gosta de pular, né? Não vai orar, pedir confirmação para Deus. Pois é. Aí o Espírito Santo vai falar com ela, vai tratar com eles. Pois e se passar pela prova, aí eles casam. É. Aí se pulou essa Eita, etapa, Deus. é fogo. Agora um recado também Então- para os meninos. Momento, recado. Ou momento, cuidado. Tá acabando nosso tempo, gente. Tem que acelerar aqui. Você que quer ser um patrocinador cultural, um apoiador cultural, por favor, entre em contato conosco. A gente precisa de mais tempo, meu povo. A gente precisa falar mais da palavra de Deus aqui nesse lugar, gente. Olha só. Os meninos, agora, presta atenção. Existem aquelas que a gente chama de espingarda de matar crente. Já viu isso, Carlos Eugênio? Já conheceu uma espingarda de matar crente, Carlos Eugênio? Se livrou dessa, né, irmão? Amém. Existe as obedece não pra tu ver. espingardas de matar crente. O que é isso? É as amadinhas das irmãs, as novinhas bonitinhas, que vão na igreja só para tirar os irmãos. Ou só para provocar os irmãozinhos caem nas garras, se envolvem e depois desaparecem da igreja. Desaparece do chamado do Senhor. É pesado falar, mas é verdade. Desculpa, gente, é pesado mesmo falar, tanto para um lado como para o outro. Não só da menina, como do menino também. Mas tem. Aí pede, não, é porque a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, e pediu para o Senhor e tal e tudo. E porque você pediu errado, você não esperou Deus confirmar se era isso mesmo, se não era, ponto. Aí depois fica uma vida complicada. Um casamento que nem começou e já termina. Porque aí vem na parte... Aí volta lá para trás também, né? Porque você faz pedidos errados, porque muitas vezes você fala assim, mas Deus não está me ouvindo, Deus se esqueceu de mim,
Deus não sei o quê, Deus abençoa todo mundo e não me abençoa. Talvez aquilo que você quer não vai ser bom para você naquele momento. Então, Deus sabe a hora certa de fazer todas as coisas. Isso. E às vezes você pede, mas pede para um fim errado, que é o que foi feito na pregação. E até nos comentários que a gente fez aqui por forma de brincadeira, que é para descontrair, volta tudo para isso. Você pediu errado e muitas vezes Deus não te atende naquele momento. Mas quando você volta o seu coração para Ele e você pede certo, aí sim, Deus começa a trabalhar a seu favor. Isso, muito bem. É isso mesmo. Saiba pedir, saiba como está seu coração. Saiba, se Deus não atendeu minha oração, será que eu não estou pedindo errado? Não estou pedindo para eu me engrandecer? Não estou pedindo para me vangloriar? Porque o Senhor diz que tudo quanto pedis em oração crendo, recebereis. Mas às vezes a gente não recebe porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite, para nossa própria nos vangloriar. E aí pedimos mal, pedimos errado, não somos atendidos. Então, esse é o segredo de muitos cristãos não terem as suas orações atendidas. Não é que Deus se esqueceu de você, não é que Deus virou as costas para você, não é que Deus está de mal para você. Não é. É porque, às vezes, a sua oração não está de acordo com aquilo que Deus quer para você. Será que você está pedindo certo? Será que o momento é o certo? Deus trabalha a seu favor. Deus não se esquece de nenhum filho teu. Isso. Deus está trabalhando a seu favor. E olha, deixa eu dar uma chave aqui, rapidinho, para essa pessoa que colocou... Rapidinho, gente, 1 minuto, porque o nosso horário já passou, tá? Uma chave para você que tá querendo filho e por algum motivo você não conseguiu ainda. E você não sabe o porquê. Abraão, foi dada uma promessa para ele, para Sara, que eles iriam ter filhos e que ele iria ser pai de grandes nações. Mas por que demorou tanto Deus, então, permitir que Sara desse à luz? Porque se Deus abrisse a fertilidade na hora errada de Sara, ela provavelmente iria engravidar não de Abraão. Forte isso aqui, né? Poderia engravidar do egípcio, que Abraão, quando ele estava passando pela terra do Egito, ele vai lá e dá a mulher dele e fala assim, não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Mas sobre isso nós vamos falar num outro dia, que requer muito tempo, né? Mas só um detalhe, às vezes não é o momento. Exato. Porque se Deus der agora, algo ruim pode acontecer. Então não é o momento certo, então Deus vai esperar o momento certo. Então acalma o teu coração no Senhor. Porque até nós mesmos temos que ser tratados para isso, né? Nós temos que ser tratados. O caráter de Abraão teve que ser tratado, né? E teve que ser tratado por 2 vezes, porque depois ele repete o mesmo erro de novo. E ele dá a mulher dele e fala assim, não é minha esposa, é minha irmã, né? E erroneamente muitos dizem, não, mas ele não chegou nem a tocar. Aqui mais um erro bíblico, né? Mais um erro bíblico, não, perdão, gente. Senão vão me interpretar de forma errada. Mais uma tradução que foi um pouco, digamos assim, uma tradução que não foi fielmente colocada, né? E aí a gente vê que sim, que Abraão erra mais uma vez. E ele teve que ter o caráter dele trabalhado para então a esposa dele ser mãe, né? Sara ser mãe. E cuidado então. Ore, peça ao Senhor, porque talvez o Senhor queira tratar o seu caráter, queira tratar em você, para então depois te dar a bênção. Seja o filho, seja o material, seja o espiritual, né? Seja que área for. Deus às vezes quer primeiro tratar o seu caráter. Feche seus olhos, eu quero abençoar você, que a gente ainda tem recados para dar e temos que encerrar. Pai querido, muitas vezes oramos e pedimos, e muitas dessas pessoas que estão nos ouvindo têm pedidos de oração, têm anos pedindo pela cura de um filho, pela libertação do marido ou da esposa. E muitas vezes, Pai, não tem a sua oração sendo atendida, ou acha que a sua oração não está sendo atendida. Mas como ministra do Senhor, como mulher do Senhor, eu quero agora profetizar sobre essas pessoas, que em nome de Jesus Cristo,
Que o Espírito Santo de Deus possa começar a trabalhar a favor dessas pessoas. Que se, Senhor, o pedido de oração deles está agradando o Senhor, se o coração deles está alicerçado no lugar certo, Senhor, que em nome de Jesus Cristo eu peço, Espírito Santo, vá trabalhando a favor de cada um desses. Tira, Senhor, toda inveja, todo orgulho, toda altivez. E que cada um possa direcionar o coração para o Senhor, para a tua obra, para o teu agir, para o trabalhar do Senhor, para abençoar outras vidas. E assim eles possam ser abençoados. Que nessa tarde muitas pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo e tenham a vida mudada, a história transformada e as suas orações atendidas. Assim como Eli fez, Senhor, com Ana e disse: vá-te em paz, e que a tua petição agrada ao Senhor e seja feita como você pede. Assim eu digo para cada um que está nos ouvindo agora, que se essa oração agrada ao Senhor, seja feito conforme cada um está orando, seja feito como pedido de cada um, como pedido do coração de cada um, que eles possam orar, se derramar em lágrimas na tua presença e o Senhor possa atender a oração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eita, que hoje foi forte. E ó, que não deu tempo de falar nem 10% do assunto, Não, porque foi tem só muita uma chave introdução, revelada. né? Foi Tem só muita uma chave. introdução. Foi só uma introduçãozinha do que vem por aí. E amanhã tem mais. Tem mais.